Graça e paz seja contigo, irmão. Graça e paz. Missão dos apóstolos, irmãos. Mateus 10, Mateus 10. Antes da seara dos cefeiros, a ceifa é realmente grande, mas poucos obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Rogue ao Senhor, irmãos. É chegado o reino dos céus, irmãos. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Está muito próximo, irmãos. Muito, mas muito próximo. Missão dos apóstolos. Chamando os seus 12 apóstolos, discípulos, irmãos, Deus de poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Preste atenção, irmãos. E chamando os seus 12 discípulos, Deus de poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Este é o poder, irmão. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. A mesma autoridade que o Senhor Jesus tinha foi dado aos seus discípulos, para que eles também expulsassem os demônios e curassem os enfermos. Da mesma forma, todos os que são batizados com o Espírito Santo recebem o poder para expelir os espíritos das trevas, a fim de que o reino de Deus chegue aos oprimidos pelo mal. Você tem um poder, irmão, e autoridade dada por Jesus Cristo. Oh, glória! Ora, os nomes dos 12 apóstolos são este: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, e apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Deu ouvido a Satanás. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus, irmãos. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai, irmãos. Isso é um dom de Deus que dá para você, irmãos. Aceita Jesus Cristo. Ele vai te dar de graça, irmãos. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Pregai dizendo: é chegar no reino dos céus. As instruções do Senhor Jesus eram bem claras. Os discípulos deveriam anunciar a salvação e o reino dos céus, com autoridade com todas as cidades e aldeias, por onde passassem. A pregação do Evangelho deve ser acompanhada de sinais e prodígios, pois Deus não mudou a sua palavra, não envelheceu. Olha que ele fala, Marcos 16, 17. Deus mudou essa palavra, irmãos. Marcos 16. Ide por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creram. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Oh, glória! Não possuís ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Oh, glória! E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Forte, irmãos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Ao sinal. Os maus têm se aproveitado da pureza dos olhos daqueles que são bons para enganá-los. Por isso, só quem tem a luz do Espírito de Deus está apto para ser prudente como as serpentes e inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinébrios e vos aceitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim,
para lhes servir de testemunho a eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não vós sois quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Oh, glória! E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. O que está acontecendo hoje em dia, irmãos? É chegar no reino dos céus, irmãos. Está próximo, irmãos, muito próximo, irmãos. Medite na palavra, irmãos. Medite na palavra. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Oh, glória, irmãos. Ó, segredo é perseverar até o fim, irmãos. Será salvo. Ovelhas no meio de lobos. Naquela época, falar do Senhor Jesus significava se levantar contra um sistema religioso que escravizava espiritualmente as pessoas. Hoje em dia está assim também, irmãos. Alguns apóstolos foram presos, torturados e mortos por causa da palavra de Deus. De igual modo, milhares de cristãos foram crucificados, queimados vivos ou jogados aos leões famintos. Isso perdurou por vários séculos. Mesmo nos dias atuais, temos visto o massacre de muitos cristãos em vários países do mundo por causa da sua fé. Estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Está próximo ao reino dos céus. Por isso, a tendência é aumentar ainda mais a pressão do inferno contra os filhos de Deus. Porém, aquele que guardar sua fé até o fim será recompensado com a vida eterna. Oh, glória! Oh, glória! Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando, irmãos. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Forte, irmãos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Nada ficou oculto aos olhos do Senhor, irmãos. Nada. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Muitos dizem que o inferno é aqui na terra, que aqui se faz, aqui se paga, mas na verdade cada um começa a colher nessa vida o bem ou o mal que pratica. O que você está semeando, irmãos? O bem ou o mal? Você vai colher. O que você semeia, você vai colher, irmãos. Quem vive sem Deus deste mundo passa por grandes sofrimentos, mas em nada se compara ao inferno, pois lá fogo não se apaga e o tormento é terrível. A vida não acaba com a morte física, como alguns imaginam, pois a alma é imortal. Assim, ou ela vai viver eternamente no céu com o Senhor Jesus, ou será lançado no inferno. Homens usados pelo diabo podem matar o corpo, porém só Deus tem o poder de salvar ou de lançar uma alma no inferno. Por isso, é ao Todo-Poderoso que devemos temer. Cada um escolhe a vida, o lugar onde vai passar a eternidade, irmãos. Cada um escolhe, irmãos. Não se vende 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de Deus. Oh, glória! E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais vales vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer um que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Oh, glória, irmãos. Confesse, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Deus é maravilhoso, irmãos. Confesse, irmão, que o Senhor é o seu Senhor e Salvador. Mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está no céu. Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Confessar Jesus Cristo não é simplesmente falar que crer nele, e sim assumir essa fé no seu nome, na sua palavra, e reconhecê-lo publicamente como seu Senhor e Salvador. Reconheça, irmãos, que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Reconheça, irmãos.
Não vim trazer paz, mas espada. Porque não há paz no mundo, porque o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, tem sido rejeitado por ele. Por isso há divisões nas famílias e brigas, confusões e injustiça. Para que o mal seja combatido, é preciso assumir a fé na palavra do Altíssimo. A paz que o Senhor promete é apenas para os que creem nele, e não para o mundo. Dessa forma só podemos ter paz em nossa alma por meio da comunhão com Deus, irmãos. Jesus é o príncipe da paz, irmãos. Oh, glória! Glória, glória, glória. Porque eu vim por em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Isso é forte, irmãos. Aqui, ó. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. Olha, isso é forte, irmão. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer um que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome do discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Oh, glórias! Glórias, glórias, Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, aceite o Senhor. Aceite o Senhor, irmãos. Medite na palavra, irmãos. Creia na palavra de Deus, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, irmãos. Que a graça e a paz esteja contigo. Amém. É chegado o reino dos céus, irmãos. Está próximo, muito próximo. Muito próximo.